O bate-bola de hoje está imperdível. Nós falamos sobre como encontrar o seu propósito de vida, como ressignificar, saber lidar com os desafios, que eu tive a oportunidade de entrevistar o querido Roberto Pio Borges, que é psicólogo, escritor, palestrante e professor, e vem compartilhar um pouco da sua trajetória, falando dos desafios e situações que ele vivenciou dentro da clínica de psicologia, mas também em outros pontos muito importantes que você vai poder aplicar na sua trajetória também. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vick e o meu objetivo aqui no canal é ajudar para que mais e mais pessoas consigam despertar para sua melhor versão. Esse é o objetivo, porque é possível construir uma vida com significado, com leveza e sendo feliz na trajetória, não apenas quando alcançar certo objetivo. E a gente fala sobre isso no encontro de hoje. Se você se interessa por esse conteúdo, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E aproveita e compartilha esse conteúdo com alguém que também precisa escutar essa mensagem. Vamos juntos, aumentando cada vez mais essa linda rede. Querido Roberto, uma grande alegria recebê-lo aqui no canal. Acredito que temos muitos pontos em comum que acabaram nos conectando nessa caminhada e hoje você tem a oportunidade, esse espaço é seu para partilhar um pouco da sua vivência, da sua história. E antes de começar sobre o tema especificamente, compartilhe um pouco sobre você, quem é o Roberto para além do currículo, um pouco da sua trajetória para quem está nos escutando aqui. Bom, caminhada é a palavra, né? Eu acho que é a palavra fundamental aí, não só da minha vida, como da vida de todo mundo que procura encontrar algo mais importante, mais relevante na existência, né? Nessa nossa jornada, né? Eu Uhum, comecei assim, minha vida profissional cursando direito, me formei, exerci a advocacia, só que chegou um ponto que eu sentia a necessidade de algo mais, né? E daí fiz psicologia, foi uma faculdade muito prazerosa, um período assim. E isso eu acho fundamental colocar, porque às vezes a pessoa fica focada só no que está lá na frente, lá adiante. Ah, uhum, quando eu for um psicólogo clínico, quando eu estiver atendendo. Mas o que é legal é quando a própria jornada é interessante. E o período da faculdade foi um período muito gostoso, sabe? Voltar à faculdade depois de estar um pouco mais velho, mais maduro, aproveitando muito mais aquele espaço do que foi o caso da primeira graduação. Então foi uhum, um período muito gostoso. E tem sido muito gratificante também para mim exercer a psicologia na clínica com jovens, adultos e agora idosos mesmo, né? Eu já tinha uma história de uhum, atender idosos, mas agora eu estou prestando uma assistência a um lar de idosos que fica próximo à minha casa e tem sido uma experiência muito enriquecedora, sabe? Porque você pega pessoas que estão com 82, 83 anos e vê a possibilidade ali de, com elas, tornar aquele espaço, aquele momento, que em princípio é tão assustador, em um momento melhor. Entendeu? A gente vê que, como o Viktor uhum, Frankl dizia, sempre existe espaço, sempre existe possibilidade de a pessoa transformar aquele momento que ela está vivendo, ressignificar uhum. aquele momento. Então, assim, eu vi muita. Legal. A clínica é muito enriquecedora, né? Porque você tem uma oportunidade que a gente tem na clínica como psicólogo, que eu acho que é fascinante, é que você acaba conhecendo pessoas que na sua vida cotidiana e conhecendo profundamente, você jamais conheceria. Porque o nosso, vamos dizer, o nosso círculo de amizades tende a ser, de alguma forma, semelhante a nós. De alguma maneira, ele tem interesses em comum, visões de mundo, enquanto que na clínica não é assim. Você acaba conhecendo pessoas realmente que têm histórias de vida muito diferentes da sua história de vida, que têm até valores, objetivos diferentes. E isso é muito enriquecedor, e você acaba percebendo que existe sempre um caminho, existe sempre uma possibilidade, mas que muito depende, assim, não há como não colocar isso, de uma certa, como é que eu vou dizer? Primeiro a questão da vontade, da mesma Uhum, maneira como acontece com um nutricionista. A pessoa consulta um nutricionista querendo perder alguns quilos de peso. A dieta pode ser magnífica, mas se ela realmente não tiver aquele objetivo dentro dela,
não vai surtir efeito, entendeu? Uhum. E o segundo ponto é a pessoa ter não se deixar, ou pelo menos desconstruir isso ao longo da terapia, se auto-estigmatizar, entendeu? Isso é terrível, quando a pessoa diz assim, eu não dou para isso, eu não sirvo para isso, e não adianta, eu não vou chegar lá, ela se autocondena. Isso daí é uma coisa que eu Se procuro trabalhar. limitando, É, né? Se colocando num lugar onde não permite mudança. Acho que aí exatamente. acaba sendo uma forma bem desafiadora, porque primeiro precisa sair desse lugar para depois conseguir trabalhar em cima. Exatamente. E o ponto é que a mudança em si, já qualquer mudança não é fácil, entendeu? Porque a pessoa está Uhum, saindo de um lugar que é conhecido, que ela de alguma maneira sabe como ela consegue lidar com aquilo, ou sofre, mas é um sofrimento conhecido. uhum, Enquanto que ela está indo para um lugar em que o sofrimento vai ser desconhecido, o que que vai ser de mim, o que que eu vou enfrentar nessa nova relação, por exemplo, uma questão que vem muito à clínica é a questão da relação amorosa, de desencontros amorosos e relações que não estão indo para frente, mas buscar transformar aquela relação ou então buscar uma outra relação é uma coisa que, em um primeiro momento, faz a pessoa tremer na base. Poxa, mas e se eu não conseguir? E se eu buscar algo diferente e for muito pior? uhum, Entendeu? É como se o problema definisse. E nisso é que eu acho que o Viktor Frankl, ele é tão inspirador, mas tão inspirador. Eu recomendo a todo mundo que esteja assistindo o seu canal, que leia os livros dele, uhum, porque ele fala muito de alguma coisa que, traduzindo em miúdos, se você tem como se você tivesse uma ferida na perna, você não pode ficar 24 horas por dia olhando para aquela ferida, porque daí você vai se tornar aquela ferida. Ou seja, você tem que uhum, olhar para a vida, para o mundo, para o sentido que você pode dar à tua vida. E daí aquela feridinha vai se curar naturalmente, vai cada vez ficar menor, e você vai tocar a sua vida em frente de uma maneira que vale a pena para você. Essa uhum. questão, isso daí é um ponto que é muito sensível, que eu acho que todo psicólogo tem de tomar muito cuidado, é de não reforçar na pessoa que ele está atendendo um excesso de olhar em relação ao que não está dando certo. É ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ansiosamente tentando deixar de ser ansioso, Uhum, depressivamente tentando deixar de ser depressivo. As voltas com diagnósticos, não, porque eu tenho transtorno borderline, porque eu tenho transtorno depressivo maior. Quando a pessoa começa a ficar nessa obsessão que se deprecia, se depreciando diante da vida, diante dela mesma, uhum. é alguma coisa que não leva a pessoa para frente, sabe? Kierkegaard tem uma frase que eu acho sensacional, a felicidade se abre para fora, é uma porta que se abre para fora. Isso daí eu não tô, só para terminar aqui, eu não tô querendo dizer que um certo nível de introspecção não seja importante. É importante para a gente avaliar a nossa vida, avaliar como a gente se sente, o que a gente quer, mas tudo evitando os extremos, entendeu? Porque senão a pessoa fica cega para as possibilidades que ela tem à frente, né? Fica repetindo ciclos e não se abre para novas mudanças, para realmente fazer diferente a partir daquilo. Eu costumo dizer que até hoje nós não temos um poder de conseguir mudar o que já foi. Tá? Então, já foi. A gente consegue, e aí é que está realmente a nossa transformação, é fazer diferente a partir de hoje para que o nosso futuro mude. Então, isso eu penso muito como você, Roberto, em relação a essa questão. É claro que é importante olhar para a nossa trajetória, para a nossa história, entender alguns pontos, mas se a gente foca apenas nisso, nós deixamos o mais precioso de lado e acabamos limitando e realmente repetindo padrões porque não consegue quebrar esse ciclo. Então, esse seu olhar de
olhar para frente, fazer, entrar em movimento, em fazer outras escolhas, em ressignificar, em buscar sentido de outra maneira, é o que naturalmente vai traçando um caminho. Porque eu acho que é importante falar sobre isso. Você trouxe na sua trajetória que se formou em direito, depois foi para psicologia. Eu também me formei em direito, mas não atuo mais dentro do Ah, lado tradicional do direito. Fui construindo a minha carreira de uma maneira bastante atípica. Atípica, de certa forma, hoje cada vez mais normal isso, ah. mas eu acho que é importante trazer esse lado também, porque às vezes a pessoa ela já idealiza algo completamente fechadinho, certo? E quando algo acontece diferente, ela acaba se perdendo nessa caminhada, no lugar de identificar que aquilo pode ser uma nova oportunidade de criar a partir disso, né? E sabe o que é interessante? É que o passado, ele está em movimento também. O que que eu quero dizer? Dependendo de como você está usufruindo, de como você está mergulhando no seu presente, você vai enxergar o teu passado de uma forma diferente. Eu vejo muito isso, Uhum, quer dizer, a pessoa está num momento difícil da vida, a pessoa está deprimida, ela olha para o passado dela de uma maneira. Na sim. minha vida nada deu certo, tudo deu errado. Não sei. Ela sai daquele momento, se ela olhar para o passado, ela vai ver de outra forma. Então, a gente se Uhum, concentrar muito no que já passou vamos dizer assim, uma armadilha, porque aquilo ali também vai mudar. A gente, de concreto, o que a gente tem é o presente, entendeu? É esse encontro que a uhum, gente está tendo, é essa conversa. Então, vamos aproveitar essa conversa, vamos mergulhar nisso, entendeu? Sem ficar com um foco excessivo no passado e nem no futuro, porque a gente não controla o uhum, futuro e o passado ele é essa coisa meio turbulenta que às vezes você acha uma coisa, às vezes você acha outra, e de qualquer maneira você não vai mudar pela própria vontade. Ah, não, vou fazer meu passado se tornar uma coisa completamente diferente. Não, não acontece. Então, sim. eu vejo dessa maneira também. E eu tive, assim, umas experiências muito boas na clínica com pessoas que entraram, mulheres, por exemplo, que entraram muito presas. Isso daí eu vejo que é uma questão, pelo menos na minha clínica aconteceu assim, muito presas a uma preponderância absoluta e total do relacionamento amoroso na vida delas, em detrimento de outras dimensões. E isso acabou virando nesse caso que eu estou citando, acabou virando quase que uma obsessão que fazia com que a pessoa ficasse cega para a habilidade ao dar aula, a habilidade ao tocar a vida e conseguir envolver as pessoas, a própria inteligência, a capacidade de articulação. Então, o que que acontece? A pessoa, é aquela história que eu falei antes, da ferida, do machucado. Ficava olhando obsessivamente para a questão amorosa. Uhum, Esquecia de todas as outras dimensões da vida. O que que acontece? Acabava se fragilizando como pessoa diante daquele parceiro, menos chance ainda tinha de evoluir. A partir do momento que deixou aquela outra parte um pouquinho de lado, essa parte do, vamos dizer, do amor, e mergulhou em outras dimensões na vida, fluiu, entendeu? Fluiu com outra pessoa, no caso, e fluiu, aconteceu, uhum, entendeu? Tem horas em que o excesso de esforço numa direção ele é contraproducente. Tem até um conto taoísta que eu acho muito interessante, não, é Zen. Era um menino que foi até um alto de uma montanha consultar um mestre Zen, né? Daí, encantado com aquele conhecimento, aquela sabedoria toda, perguntou assim: se eu me esforçar muito, em quanto tempo que eu vou absorver esses conhecimentos? Dele, 10 anos. Mas e se eu me esforçar muito, muito, muito mesmo? Dele, 20 anos. E se eu me esforçar tremendamente, que nem um louco? 30 anos. Então, o que que ele queria dizer? É que tem determinadas coisas que você tem que deixar a coisa fluir naturalmente. Aproveitar o momento, sem ficar com aquele olhar no futuro. Ah, quando eu for um mestre zen, quando eu chegar à faixa preta no judô, quando eu me formar em tal faculdade e estiver exercendo, quando.
você acaba não absorvendo o conhecimento pelo caminho. Você acaba não Uhum. vivendo, entendeu? Vivendo mesmo, no sentido mais amplo que essa palavra pode ter. E isso é uma Tá coisa que a sempre gente tem projetando muito. no futuro. É, e projetando uma linha de chegada, quando essa linha de chegada não existe, entendeu? A linha de Uhum. chegada é o tempo todo. Eu sei que isso é difícil, entendeu? É uma questão de equilíbrio, porque falando assim, a pessoa fala, poxa, mas é claro que a gente tem expectativas, é claro que a gente quer uma coisa, quer outra, mas quando a gente se deixa quase que estrangular por essas expectativas, entendeu? Em detrimento dessa caminhada, quando eu ganhar tanto, meu salário for tanto, quando eu morar em tal lugar, quando a coisa fica muito obcecada nesse sentido, a pessoa até trava. Quem tem experiência com esporte, como você, que tem toda uma história como tenista, sabe, se você está uma tensão absoluta que não pode perder aquela partida de jeito nenhum, você não vai fluir ali, você não vai acontecer, e mesmo que você vença a partida, e aí é legal ter uma vida de vitórias esportivas, mas vivendo um sofrimento absoluto ali, entendeu? Não acho que seja legal. Para mim, o objetivo é a gente estar usufruindo, conversando com a E vida. exatamente, fazer a caminhada ter sentido. Acho que esse é um ponto fundamental, porque senão a vida passa e quando chega lá no suposto, naquela suposta linha de chegada, a pessoa percebe que tem um vazio, porque aquilo não era suficiente, porque aquilo era um dos pontos, mas não era tudo, não era a vida como um todo. Então, eu falo muito disso através do meu trabalho, porque eu vejo que as pessoas hoje elas têm trazido um olhar para esse ponto. Eu não sei a sua percepção, Roberto, mas eu acho que a pandemia ela ajudou a trazer um olhar para ressignificar algumas coisas. Algumas pessoas conseguiram manter esse olhar um pouco mais sensível, não seguindo no piloto automático. Outras pessoas eu percebi que já reclamaram as mesmas práticas de antes. Né? Então, não aproveitar aquele momento para realmente fazer algumas mudanças na vida. Como, por exemplo, trabalho com algo, poxa, todo domingo uma tristeza. Chega domingo à noite, tem que pensar, poxa, amanhã é segunda-feira, tem que voltar para o trabalho, não quero. Toda semana a mesma coisa. Poxa, será que faz sentido? A gente passa tanto tempo se dedicando ao trabalho, será que faz sentido trabalhar com algo que sugue tanto a energia, que não tem esse significado? E a gente É. sabe que também não estamos falando aqui de um mundo maravilhoso onde todas as pessoas possam escolher isso hoje. Então amanhã já faço essa mudança. Não, mas é uma construção que através de escolhas, de fazendo um planejamento, buscando suporte, buscando apoio, é possível fazer uma transição mais leve e que realmente faça sentido para cada pessoa e não simplesmente seguindo no piloto automático. E aqui, Roberto, eu queria que você explorasse um pouco mais nessa linha do encontrar esse sentido. Como as pessoas podem começar a despertar em relação a isso e desmistificar um pouco essa ideia de propósito, que eu acho que o Viktor Frankl faz de uma maneira muito palpável, muito prática É. dentro do olhar dele. Eu tenho uma autora americana, ela trabalha muito com terapia de casal e ela criou uma abordagem muito interessante, que é a terapia focada na solução, em vez de ser um problema, né? E ela costuma trabalhar com os casais, buscando, quando eles estão em crise, os momentos em que as coisas estavam fluindo bem, que as coisas estavam acontecendo, e como é que um estava se sentindo, como é que o outro estava se sentindo. E esse eu acho que é um caminho muito bom. Para um pouco, nesse sentido, vale uma viagem ao passado. Pensa um pouco aqueles momentos em que você se sentiu absolutamente fluindo na situação, fluindo bem, se sentiu adequado, se sentiu agregando naquela situação, se sentiu fazendo a diferença. Provavelmente, quem está nos ouvindo agora teve esses momentos na vida, aquele momento em que você, cara, poxa, aqui tá legal. Aqui eu não mudaria nada. Quais eram as características desse momento? Qual era a sua postura nesse momento? Em que você estava atuando? Qual era o tipo Uhum, vamos dizer, de contribuição
que você estava prestando ali. Começa a investigar um pouco mais isso, porque pode ser uma pista de alguma coisa que Uhum, você possa fazer como trabalho e acabe te trazendo um ganho muito maior, entendeu? Não só porque é uma coisa que vai, vamos dizer assim, que vai trazer uma gratificação em termos emocionais para você, mas porque você vai estar fazendo alguma coisa muito bem, entendeu? Você vai, por exemplo, eu agora tenho tido essa experiência de supervisionar uma turma, né, na Fundação Getúlio Vargas, e está sendo uma experiência muito boa para mim, essa questão de estar à frente de uma turma. E é alguma coisa que, se eu olhar para trás, eu sempre gostei muito de fazer. Eu sempre gostei muito de ajudar os colegas numa faculdade, ou então de dar aula, uhum, de ensinar o que eu sabia. Para você ter uma ideia, eu tive uma experiência muito. Eu nunca eu joguei tênis só há pouco tempo, 6, 7 meses, quando eu era garoto. Assim, nunca fui um tenista. Mas até a aula de dar saque no tênis eu dei, porque eu via como é que dava, daí tinha uma menina lá que eu estava interessado, eu, não, não, vamos fazer assim, que o professor bota duas raquetes, não sei o quê, daí pegava duas raquetes na mão, treinava com duas raquetes, quer dizer, eu gostava de dar aula, entendeu? Então, é mais uma uhum, vertente, entendeu? É mais uma coisa a ser explorada. Quer dizer, eu acho que essa é uma maneira que as pessoas têm. Pensa um pouco, eu sei que nesse momento, provavelmente, você que está nos ouvindo, às vezes está passando por um momento muito difícil, muito sofrido. Quando a gente está passando por esses momentos, a gente tende a fazer uma expansão. A gente olha para o futuro e pensa, tudo no futuro vai ser horrível, como agora vai ser muito ruim, e olha para o passado e pensa, não, tudo no meu passado foi horrível também. Isso é muito comum. Entendeu? Para uhum, poder tornar a vida um todo coerente, a pessoa joga para os dois lados e diz: Eu não tenho jeito. Mas não, pensa direitinho e você vai encontrar aqueles momentos em que você se sentiu realmente bem, em que você estava fazendo a diferença. E dali é uhum. uma pista. O que que eu estava fazendo? Como eu estava me sentindo? Exato. Entendeu? Esse ponto que você trouxe de tentar resgatar no passado alguns pontos onde a gente se sentia bem, para se conhecer também no presente, para talvez testar outras coisas no presente para ver se aquilo ainda faz sentido, é muito bacana porque a gente vai dando sinais, vai conseguindo identificar isso. Às vezes, sob o nosso olhar, ou às vezes perguntando para pessoas próximas o que que elas veem em nós como um diferencial, o que que acaba chamando a atenção, qual característica, qual maior qualidade, isso também ajuda a olhar sobre a visão do outro, porque às vezes a gente está num momento onde não consegue, como você trouxe, está vivendo um Ah, momento muito desafiador e já não consegue mais olhar para isso. Então, às vezes, pedir ajuda dessas pessoas de confiança ajuda a trazer ali um olhar que, opa, peraí, realmente, esse ponto é algo que faz sentido e começa a refletir um pouco mais. Você trouxe essa questão do sempre dar aula, isso foi algo que também em mim foi muito natural. Eu lembro que na época que eu tinha 9 anos, que eu participava de um projeto social relacionado ao tênis, eu já dava aula em relação às matérias da escola para os colegas do projeto, porque eu gostava de ver o outro aprendendo e gostava de partilhar de alguma maneira aquilo que eu sabia, e isso acabou vindo em toda a minha trajetória. Então, sempre o partilhar, o dar aula, palestra, o querer agregar até aqui pelas redes sociais, tentar levar um pouco para as pessoas, despertar de alguma maneira, sempre fez parte de mim. Então, quando a gente olha com carinho, quando a gente consegue identificar esses pontos, a gente consegue realmente focar o nosso olhar, as nossas escolhas com base no nosso perfil, e isso acaba transbordando, eu costumo dizer, resultado e também prazer na nossa caminhada. Eu não sei o seu olhar em relação a isso, Roberto, mas eu penso muito nesse ponto de, claro, nós também temos que saber os nossos pontos a serem melhorados, nós também temos que identificar a realidade, não só apenas os pontos positivos, mas também identificar pontos a serem melhorados, mas se a gente foca só nisso, a gente perde muito, porque fica, parece que sempre, nossa, eu não sou bom o suficiente, eu ainda não sou isso, mas ah, peraí, mas eu sou bom nisso e nisso, esse é o meu diferencial. E aí, quando eu realmente foco nesse lado, se expande, o resultado vem, porque é algo que a gente faz de uma forma mais natural, é algo que traz mais prazer na caminhada. e essa questão do carinho consigo mesmo, né?
de se dar um Uhum, abraço, né? Porque essa questão do diagnóstico hoje, é importante falar um pouquinho disso, existe diagnóstico para tudo hoje, tá? É o diagnóstico de quem está triste demais, é depressivo, quem está com medo demais, é ansioso, aquela coisa. Agora, da mesma maneira que existem esses rótulos, que de alguma maneira tra- bota a pessoa no chão, né? A pessoa, não existe rótulo que se use em geral para a pessoa é articulada, a pessoa é inteligente, a pessoa é cativante, a pessoa é amiga, entendeu? Ou seja, a gente está cheio de rótulos nos assombrando que nos jogam para baixo. E cadê os rótulos que nos botam para frente, que, sabe, que nos fazem uhum, caminhar? Quer dizer, a gente é ótimo, e isso acontece muito na clínica, as pessoas chegam cheias de rótulos para se colocar no chão mesmo, eu não sirvo para nada. E não traz uma coisinha de bom a respeito de si mesmo, alguma coisa pô, você é uma pessoa que ou tem um negócio, ou que trabalha com alguma coisa, ou que cuida bem do filho, ou que todo mundo tem uma qualidade, todo mundo tem um uhum, diferencial positivo. E aprender a reconhecer esse diferencial positivo é fundamental na vida. A gente não uhum, pode ficar só olhando para o que a gente não consegue, porque senão é um martírio. Realmente, daí, sendo muito franco, a vida vira um martírio, porque se você fica o tempo todo olhando para o que você não consegue ou para o que você não conseguiu, entendeu? Daí é muito chato. Viver dessa maneira é não só é, limitante, é não só empobrecedor do ponto de vista existencial, como é desagradável. Não é para isso que a gente está aqui, entendeu? A gente está aqui uhum, para contribuir, se sentir pertencendo e, principalmente, para aproveitar um pouco dessa caminhada, que é difícil, tem momentos difíceis, todo mundo tem momentos difíceis, entendeu? Uma coisa que eu digo para os meus pacientes, aquele negócio. Seja bem-vindo à torcida do Flamengo, ou do Vasco. Todo mundo tem sabe, algum tipo de transtorno, algum tipo de problema, algum tipo de limitação. Agora, isso não define a pessoa, entendeu? Isso exato. daí sabe, a maneira como você lida com isso é que vai fazer a tua vida se tornar alguma coisa mais interessante ou muito, sabe, aquela coisa repetitiva, entendeu? Sempre aquela mesma história. Então, vamos tentar fazer a vida se tornar mais interessante. Esse que é o objetivo, né? Não, e essa questão do carinho, até tem uma outra autora também. Depois passo os nomes dos livros, eu acho interessante colocar ali embaixo, Perfeito. se as pessoas quiserem ler, que fala muito da autocompaixão, que ela coloca que a autocompaixão não é autopiedade, está longe disso. A autocompaixão é você se perdoar, não é, se compreender um pouco nas suas limitações, em vez de você se chicotear, se martirizar porque tem medo de alguma coisa, ou está inseguro em relação a outra coisa, uma nova profissão, uma nova atividade. Ah, mas tá, beleza, eu tô com medo, sabe? Sabe, é natural ter medo. Eu tive uma história de vida em que isso aconteceu e eu tô com medo agora. Mas e daí? Eu consigo ir em frente mesmo com medo. Esse é um ponto muito Uhum, importante na terapia, porque não dá para querer caminhar para frente sem sentir medo algum, uhum, entendeu? O medo vai vir e a gente vai com medo mesmo, entendeu? E daí sim, abraça o medo nesse sentido. Ah, tá, tô com medo, beleza, entendeu? Mas vamos em frente. uhum, Entendeu? exato. Acho que uma referência maravilhosa para quem quer se sentir um pouco melhor diante da vida não é nenhum livro, é aquela música que o Almir Sater canta, que é Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Tocando em frente, o nome da música. É linda, Uhum, linda a música, ainda mais interpretada por ele. E é isso aí, entendeu? Tem que tocar em frente. Não dá para e não dá para acreditar, isso é outra coisa, que a terapia vai eliminar o medo da mudança. Não. A terapia é uma maneira de você se conhecer, de você saber para onde você quer caminhar,
de você estabelecer o que você faz melhor, o que você não quer para você. Uhum. Agora, medo você vai ter, porque a vida é imprevisível e não dá para querer que tudo aconteça magicamente como num conto de fadas, entendeu? Isso não Exato. Na acontece. verdade, o que muda é a nossa forma de lidar com a situação, a nossa forma de ver o mundo e como nós nos preparamos para lidar com esses momentos. Porque todo mundo tem, eu costumo dizer, onde há ser humano, há conflito. Onde há ser humano, tem pontos de vista diferentes, tem, mas isso não precisa ser algo negativo. É no sentido de aprender a ressignificar aquilo, aprender a pensar em outras possibilidades. Então, quando você disse, não vou deixar de ter medo fazendo terapia. Não, as coisas não vão simplesmente, a partir de agora tem um trilho aqui retinho e tá tudo fluindo da forma Ah, como o previsto. Não existe isso, mas existe, eu costumo dizer que aqui tem um problema. A gente pode ir olhando para o problema e vendo que é pequenininho, aquele problema vai tomando conta da gente, ou nós vamos nos fortalecendo, buscando, hoje eu não consigo lidar com isso, então eu vou buscar ferramentas, eu vou buscar meios para que eu me torne maior que o problema e consiga lidar com aquele problema, buscando uma solução e seguindo para o próximo. E a partir disso, me sentindo ainda mais preparada para os próximos. Eu acho que tem muito essa ligação também, no sentido de aprender com a caminhada e não ver aquilo apenas no ponto de vista negativo. Então, os desafios, eles também vêm para nos fortalecer, para conseguir prevenir outras situações. Poxa, aprendi com aquilo, então da mesma forma não vai ser da próxima vez eu estou mais preparada para lidar com aquilo e assim seguir a nossa caminhada, né? é exatamente isso. É, eu acho interessante, teve um paciente que me ensinou muito, né? Que era um jovem, foi muito bem, tendo muito bem na vida, já se deu alta, vamos dizer assim, né? E ele é faixa preta de judô. E o judô, assim como o jiu-jitsu, é difícil chegar na faixa preta, são 10 anos, né? Mais ou menos. Eu falei, pô, mas como é que é isso? Você... Pô, porque é duro, pô, mais que uma faculdade, junto com mestrado, não sei o quê. Eu ia porque meus amigos estavam lá fazendo judô, fui fazendo amizade, gostava do professor, foi divertido, entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte: ganhou competições, perdeu competições, não foi o campeão do mundo, o campeão brasileiro, seja lá o que for, mas foi divertido. E até hoje, no início da faculdade, ele dava aula de judô para ganhar um trocado e também porque gostava de dar aula para as crianças, né? Ele dava aula para crianças, né? Uhum, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa queda, essa caminhada que às vezes tem os seus percalços, ela pode ter ser como um todo prazerosa desde que você não fique o tempo inteiro, sabe, se depreciando por não estar chegando a um lugar ideal que não existe, de o campeão dos campeões, o perfeito, aquele que fala melhor, aquele que escreve melhor, aquele que o que ganha mais. Quer dizer, o que eu vejo é que hoje as pessoas, até por causa das redes sociais, que são muito positivas por um lado, mas como tudo na vida tem os seus dois lados. Essa comparação com uhum, padrões que são absolutamente fantasiosos é alguma coisa muito deletéria, que não existe isso, entendeu? Antigamente as pessoas se comparavam com o entorno delas, o que já não é muito legal, mas estava ali, tava... Hoje a pessoa se compara com o mundo inteiro, e sempre com o mundo inteiro com Photoshop ainda, entendeu? Então é o mundo inteiro uhum, photoshopado. Então daí fica realmente muito difícil, né? Daí você está vivendo numa fantasia. Você não está vivendo sim. uma realidade, é uma fantasia que te bota para baixo, não é nenhuma fantasia do tipo Papai Noel ou uma fantasia da Disney. É uma fantasia que é aterrorizante aí, né? Então a gente tem que Uhum. tomar cuidado, a gente tem que saber filtrar. Esse é um ponto que eu acho muito importante, não sei como é que você pensa a respeito disso. A gente não pode. Eu, particularmente, mesmo na minha vida, eu não fico consumindo coisas o tempo todo, informações, filmes
que sejam muito violentos, ou então a nossa de uma crueldade absoluta e aquele maremoto de informações negativas que houve um terremoto na Turquia, houve. Eu procuro não entrar nos detalhes disso, porque isso só faz mal. Se você puder fazer alguma coisa para aquelas pessoas, esse é um ponto, entendeu? Porque daí você vai estar sendo útil de alguma forma. Agora, você consumir essa quantidade Uhum, de informação que hoje é sem precedentes, que hoje um segundo depois, a gente sabe que teve um maremoto na Ásia. Isso nunca uhum. houve, entendeu? Isso daí é as pessoas sempre tiveram acesso às informações mais do entorno delas. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, entendeu? A gente tem que se cuidar também no mundo de hoje, sabe? Sim, eu concordo com você, Roberta, essa questão de saber filtrar as pessoas que nós temos como referências, saber identificar que não é, realista se comparar com os outros. Eu costumo dizer que é importante se inspirar com os outros, mas tendo a noção que cada um tem a sua caminhada e teve um custo para chegar lá. E tem que saber se está É, disposto a pagar esse custo e não simplesmente colher os resultados. Né? Então as pessoas falam: exatamente. ah, fulano é campeão disso, fulano deu super certo naquela questão da empresa. Sim, mas ele trabalhou X horas por dia. Essa é uma rotina que você deseja? Deixou a família de lado, não acompanhou os filhos? Isso é algo que faz sentido para você ou É, não? Então a gente também tem que ter noção disso. E em relação ao que você trouxe sobre informação e tudo, eu costumo fazer o paralelo com comida. Se eu me alimento mal, aquilo vai ter um reflexo na minha saúde. Se eu me alimento mal também com informações, com questões que só me levam de uma forma negativa, aquilo também vai impactar a minha mente, a minha forma de escolha. Então, eu penso como você, uma coisa é ter noção do que está acontecendo, ter ali informações, outra é você mergulhar de uma maneira simplesmente por mergulhar sem buscar fazer algo com aquilo. Então você é, acaba ficando com medo do mundo, acaba vendo tudo como um olhar caótico, porque esse também é um outro ponto. Se partilha muito menos informações boas do que o caos. Isso é um fato. é, Então, são poucas histórias, notícias que vêm para falar bem de algo que está acontecendo, ou disso. Normalmente aconteceu uma tragédia, aconteceu isso. Então, se a gente foca somente nisso, parece que o mundo, eu não consigo colocar o pé para fora. Se eu colocar o pé para fora de casa, vai acontecer alguma coisa nesse ponto. Então, tem que dosar isso para a gente também não entrar nesse olhar completamente enviesado, porque ele não é a realidade apenas, ele é só uma parcela da realidade. e é engraçado, né? Porque a vida que a gente tem hoje, de uma maneira geral, ela é incomparável, incomparavelmente melhor do que a dos nossos antepassados. Tem até, é engraçado, agora me fugiu qual é o ano, mas que é considerado pelos historiadores como o pior ano que a humanidade já passou. E 1400 e pouco, uma coisa assim, que era a peste bubônica misturada com guerra, misturada com fome. E hoje, por meio de um mau uso da informação, a pessoa acaba se sentindo em 1400 e pouco também. Isso aconteceu muito na Uhum, pandemia. As pessoas ficavam uhum, 24 horas por dia adoecendo ao consumir uma quantidade de informação que, no final das contas, tá, tudo bem, a pessoa precisava se cuidar, tudo, mas a pessoa já sabia o que precisava fazer, mas que não ia mudar o quadro. Entendeu? uhum, Então você vê pessoas que realmente, algumas pessoas, elas podem dizer, elas riscaram do calendário aquele período. Ou seja, elas ficaram atordoadas e atormentadas por um pânico ao longo de 1 ano e meio, 2 anos. uhum, Entendeu? E isso daí é uma coisa terrível, entendeu? Sabe, ela foi um período muito difícil para todo mundo, mas outras pessoas já viveram de outra maneira. Não, não, eu vou assistir um filme, vou. Entendeu? E foram tentando, sabe, se poupar um pouco uhum, durante esse período. Entendeu? Eu mesmo, assim, às vezes as pessoas, isso eu acho interessante falar, porque as pessoas pensam assim que o psicólogo é como se fosse a cópia carbono de um monge zen, entendeu? Que não tem problema nenhum. Eu, ao longo da pandemia, teve um momento que tinham grupos assim de WhatsApp, de conhecidos, mas que só ficavam colocando coisa ruim. Teve uma hora que eu falei, eu não aguento mais, entendeu? Eu saí dali, eu pulei fora.
estava me Uhum. fazendo mal, mesmo que eu não participasse colocando alguma coisa, só ver aquela mensagenzinha aparecendo ali. Ah, não, pode aparecer mais uma mutação, e daí vai acabar tudo. Pelo amor de Deus, entendeu? Pô, já tá difícil, quer tornar mais difícil Uhum. ainda. Então a gente tem que, eu acho que não só em relação a gente, eu digo isso muito em relação aos outros também. A gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade na hora de falar, de pensar assim, cara, como é que isso vai soar para aquela outra pessoa? Será que aquela outra pessoa vai se Uhum. sentir melhor, com mais possibilidades na vida dela, ou isso vai colocar aquela outra pessoa para baixo? Entendeu? Porque a Uhum. gente não sabe, mas o peso das nossas palavras é muito grande, entendeu? Às vezes faz toda a diferença Sim. ali para aquela pessoa naquele dia, ou então na maneira dela enxergar a vida, entendeu? Porque, pô, pode ser uma caminhada, assim, sem dúvida, a vida é uma caminhada enriquecedora, mas pode ser enriquecedora e mais prazerosa, ou pode ser aquele samba de uma nota só que em vez de ser um samba de uma nota só bonito, um samba de uma nota só muito dissonante. Se a pessoa ficar só Uhum. concentrada naquele lado negativo, vamos dizer assim, teoricamente negativo que ela Exato. tem, porque muitas vezes os nossos falhas, elas acabam sendo terreno fértil para que surjam dons e qualidades ali depois que a gente nem imagina, entendeu? Sim. Então Pensando fora da caixa, pensando em soluções e dali surgindo outras oportunidades. Mas isso que você trouxe me veio à cabeça uma frase que eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: não devemos permitir que alguém saia da nossa vida, da nossa presença, sem se sentir melhor ou mais feliz. Eu gosto muito dessa frase. Não sei se eu falei exatamente ao pé da letra, mas é, é esse o contexto, porque é no intuito de, deixa eu tentar fazer a minha parte, não no sentido de ignorar a realidade, ignorar os outros pontos, mas de realmente ajudar a colocar a luz, o foco naquilo que está acontecendo de bom, nas bênçãos que estão acontecendo, nas coisas maravilhosas que estão surgindo, porque senão as pessoas ficam realmente focando só no ruim, e se nós também formos essas pessoas que estão propagando isso, a gente acaba até atraindo mais ainda. Então a gente começa a se conectar com pessoas assim, começa a consumir conteúdo assim, começa a caminhar e aí dá aquela sensação, e não só a sensação, a vida vai mesmo ladeira abaixo porque a gente não consegue ver uma saída, não consegue mudar o olhar. isso daí eu vejo muito assim em relação à adolescência, daqueles adolescentes que eu atendi que estavam, de alguma maneira, não em paz consigo mesmos, mas assim, que conseguiam enxergar suas qualidades, entendeu? Eles Uhum, acabam vivendo, aproveitando a fase, superando uma questão aqui, outra ali e seguem em frente, entendeu? Enquanto que aqueles outros que ficam única e exclusivamente olhando para esse lado, teoricamente, o que falta, olhando para o que falta, muitas vezes enveredam para algo que daí eu, não só é minha opinião, mas vamos dizer assim, é um fato, né? Enveredam para essa questão da droga, que é uma coisa muito complicada. Eu costumo uhum, dizer o seguinte, eu não conheço uma pessoa que tenha melhorado de vida porque começou a usar droga, entendeu? Tem até algumas pessoas que podem, vamos dizer assim, não ter tido nenhum reflexo maior. Mas é uma fase que é muito importante, entendeu? De a pessoa conseguir ter esse olhar mais generoso em relação a si mesma, entendeu? uhum, Então, isso eu vejo é uma fase que é muito importante. E na idade adulta continua, só que de outra maneira. Mas ali a pessoa já está mais formada, já está mais, vamos dizer, protegida em relação às questões, de não deixar as fases passarem, de não perder um período na faculdade à toa, entendeu? Tem determinadas coisas que eu acho que deixa eu só ajeitar aqui, que são questões que não, que a pessoa pode ressignificar naturalmente, mas que a pessoa poderia ter passado na vida sem aquilo, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que conseguir tá o tempo todo passando até para os nossos filhos, entendeu? Ou para os nossos parentes, essa possibilidade de que
a pessoa tem um talento natural. E isso eu nunca vi uma pessoa que tenha entrado no meu consultório, a pessoa se abre, coloca todas as suas questões, todos os seus problemas. Nunca vi uma pessoa que não tivesse um talento. Alguma Uhum, coisa muito especial que, por exemplo, eu não tenho, que outras pessoas que eu conheço não têm. Entendeu? Então, todo mundo tem algum tesouro escondido. Agora, às vezes a pessoa tem aversão àquele tesouro que está ali, entendeu? E daí é que tem que ver por quê. uhum, uhum. Ou não consegue ver esse tesouro porque está É, muito focado no que não é bom. é, Tem uma analogia que o esporte me fez perceber de uma maneira muito boa, que é no sentido assim, quando uma pessoa ela se destaca em algum esporte, então, nossa, você joga muito bem tênis. Ninguém fala, ah, não, você já é muito bom no tênis. Para um pouquinho e vamos para natação. Você não vê isso acontecendo. A pessoa é, mudando completamente e fala, não, é bom demais nisso, vamos treinar aqui outra questão. Não que em paralelo não possa fazer outros esportes, mas não vai falar já é bom demais, não vamos parar de focar em algo que você é bom. Enquanto na escola, na faculdade, isso acontece muito. Ah, a pessoa ela é muito boa em português, em história, em geografia, mas não se dá tão bem em matemática, em exatas ou em outras frentes. E aí o que que faz? Não, para, você já está indo bem nessas. Foca no que você é ruim. E não é, faz sentido. Ou seja, não estou dizendo que a gente não precise melhorar alguns pontos para também equilibrar ali, até para passar, ou para isso, ou, enfim. Mas será que faz sentido deixar de lado aquilo que é bom? E eu acho que essa analogia ela é boa para a gente despertar no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas não reconhecem as qualidades delas, porque falam assim: ah, mas isso eu faço com tanta tranquilidade, não é nada demais. Mas é aí que tá. É é aí que tá o seu verdade. diferencial. Você faz fácil porque você é bom nisso. Se eu for fazer isso, eu vou demorar horas fazendo essa mesma coisa, ou nem sei se consigo. Então, aí também tá um detalhe para se observar. É verdade. E a frase é exatamente essa. Ah, não, isso não tem valor nenhum, porque isso daí eu faço com tanta facilidade, isso daí não tem, isso daí é indiferente. É exatamente essa Uhum, frase, entendeu? E é aquele negócio, a pessoa tá. E tem uma imagem que é muito recorrente em filmes e livros, né, que eu acho interessante nesse sentido, que é aquela do jardim secreto. Que é o seguinte, a pessoa está numa casa, de repente a pessoa encontra uma porta, e aquela porta leva para um outro mundo encantado. E tem, isso daí tem vários livros, tem a Alice no País das Maravilhas, cai pelo buraco, a raiz da árvore, não sei o uhum, quê. E daí, o que que acontece? Isso daí também vale para a vida da pessoa. É, às vezes, a saída para ela está muito próxima. Tá ali numa portinha ao lado. Ela não precisa dar a volta ao mundo para ela se encontrar. Ela não uhum, precisa subir o Everest, ela não precisa ganhar R$ 100.000 por mês. Ela é alguma coisa muito próxima, mas que ela está cega em relação àquilo ali, entendeu? Ela não está conseguindo enxergar é, essa, 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 essa possibilidade, entendeu? uhum, Então, o que a terapia faz é justamente isso. A terapia é qualquer pessoa que esteja querendo realmente ajudar, entendeu? Uma mentoria, é mostrar aquela possibilidade que ela às vezes não está enxergando naquele momento. Às vezes passou a vida sem enxergar, uhum. justamente porque vinha naturalmente, né? Perfeito. E, Roberto, acho que vai um pouco na linha do que a gente falou sobre ressignificar as coisas, de encontrar propósito. O seu livro, Só os Objetos Salvam, né, que É, eu tive a oportunidade de ler, excelente. Não quero é. dar spoilers aqui, mas acho que é bacana você compartilhar um pouco sobre o seu livro para quem está nos escutando, que também queira ter acesso a esse conteúdo tão rico. Opa, tá bom. O meu livro assim, despertou bastante interesse, né? Até a gente começou a fazer uma adaptação aí para o cinema, tá? Nessa trajetória aí, que é um caminho que demora um tempo, né? Teve ensaios, aquela coisa toda, mas o meu livro está justamente baseado nessa dimensão, nessa quase que distopia que a gente começa a viver, em que as pessoas param de se olhar como pessoas e começam cada vez a se olhar mais como máquinas, como objetos, entendeu? Então é o celular, a pessoa quase vira um androide com todos esses gadgets,
como se diz, né? Então, é uma obsessão por se consertar em todos os sentidos, em vez de olhar o que que você pode fazer de diferente, em vez de viver a vida Uhum. visceralmente mesmo, se envolver com as coisas. Então, o livro ele parte de uma premissa que é bem. A pessoa pode falar fantasiosa, mas que a gente está indo nessa direção aí, né? Que é um mundo em que ninguém mais morre, porque cada vez vem mais essa questão da longevidade, mas ao mesmo tempo um mundo em que as pessoas não encontram mais sentido, em que as pessoas vão se apequenando, se isolando. E daí ocorre um assassinato e uma pessoa que havia sido padre ao longo da vida acaba sendo obrigada a investigar esse assassinato e se apaixona nessa trajetória aí dessa investigação. Mas eu usei muito como inspiração para esse livro o que ocorre no Japão hoje. Eu acho que o Japão é um país muito interessante, né? Porque o Japão é o mundo daqui a 30, 40 anos. E se você for ver lá, justamente as pessoas cada vez vivem mais, mas cada vez as pessoas se envolvem menos umas com as outras. Existe esse fenômeno das pessoas que se isolam dentro de quartos e ficam vivendo naqueles quartos ali completamente isoladas. E isso daí é tudo menos natural, entendeu? A natureza humana, essencialmente, é convivência, né? É toque, é É uma relação caminhada, humana, é é conexão. conexão, é uma caminhada ao ar livre, é medo, é conquista, é suor, é isso, entendeu? Não é você ficar num mundo todo controlado. Essa obsessão pelo controle é uma das coisas que é mais prejudicial que a pessoa pode ter. A gente não tem como controlar tudo, a gente não tem como controlar a gente vai ter seus maus momentos, mas o que que a gente pode ter? É esse olhar. Vamos tentar ter um olhar que faça com que a gente caminhe, que a gente descubra, que a gente usufrua da vida no que a gente puder usufruir. E cada pessoa vai ter uma vida um pouquinho diferente, ou muito diferente da outra, vai aproveitar mais um lado, outra vai aproveitar mais o outro. E que legal que você pode conviver, vamos dizer assim, com pessoas diferentes, e porque senão seria muito monótono. Eu acho que seria um inferno se o mundo fosse repleto de pessoas iguaizinhas a mim. Entendeu? Deus me livre, esse mundo aí, daí não valeria a pena, não. Esse eu não consigo ressignificar, entendeu? Não Sim. dá. Um mundo cheio de Robertos não dá, não. E é justamente na diferença que surgem outras ideias, que a gente passa. Eu estou com a oportunidade de viver em diferentes países, e como isso tem enriquecido também o meu lado profissional, além da riqueza cultural e do aprendizado, das experiências, mas também no profissional, porque essas verdades absolutas que a gente tem, elas caem completamente por terra. Ah, mas isso é segundo a vivência de quem? Porque sob o seu olhar, em função do que você viveu, isso faz sentido, mas será que para o outro isso faz sentido? Será que para o outro é a melhor saída? E a gente começa a ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de inversão de papéis, um pouco mais desse olhar para o outro e não necessariamente aquilo que eu gostaria de fazer, né? De acolher o outro, acolher diferentes realidades. Então, isso agrega demais. Bom, trabalho com conflito há muitos anos, e eu vejo como o conflito, na verdade, ele é uma oportunidade de fazer diferente, porque dificilmente alguém para e fala: a minha vida está muito boa, o que que eu vou mudar? Ninguém faz É, isso. não, ninguém Ninguém faz para e isso. fala: não, tá muito bom, o que que eu vou mudar? Inclusive falam: um time que está ganhando não se mexe. É, Normalmente é isso que se fala, né? é, Agora, quando vem um problema, quando vem um desafio, as pessoas, opa, peraí, aí elas começam a ver, mas isso a gente não fazia também, isso dá para melhorar, isso não sei. Então é a é. oportunidade, desde que a gente lide com isso de uma forma leve, que é muito dentro do meu trabalho, né? É aprender a lidar com esses desafios de uma forma construtiva e não de uma forma negativa. Exatamente. E eu acho que essa tua experiência de estar vivendo de uma maneira intensa, mesmo vivendo mesmo em outros países, é tremendamente enriquecedor, porque você vê assim, o que é um problema gravíssimo em um país, no outro país, isso nem existe. O que é piada num país é inaceitável no outro. O que é Uhum, interessante do ponto de vista de convivência já não é tanto, ou seja, abre a cabeça no sentido de você ver realmente
que as coisas mudam dependendo de onde você está e dependendo das pessoas com quem você convive. Eu tive a Uhum. oportunidade de viver alguns meses em Nova York e eu me lembro de olhar para aquilo e falar assim, meu Deus do céu, a pessoa está fazendo compra aqui no mercado do bairro vestida de pijama, entendeu? A pessoa desceu, estava de pijama, que lá tem isso, a pessoa com pijama meio mais ou menos. Uma coisa que no Rio de Janeiro jamais aconteceria, entendeu? Então você começa a ver Uhum. que determinadas questões que você acha absurdas, essa coisa, às vezes em outros países não são, Uhum. entendeu? E isso daí torna, acho que faz com que a gente fique um pouquinho menos exigente, no mau sentido, conosco, entendeu? De perceber que a tua maneira de ser, que às vezes numa cultura pode ser vista de uma maneira, vamos dizer, não tão positiva, em outro país vai ser visto como uma maneira de ser absolutamente a mais adequada que tem, entendeu? Uhum. Uma pessoa mais introspectiva, num país mais que seja mais, que tenha uma cultura mais introspectiva também, vai estar absolutamente adequada, entendeu? Então o Uhum. que eu vejo é você não transformar essa questão cultural em valores absolutos e ter oportunidade de conhecer e de se tornar e até se liberar para desenvolver a parte da personalidade que você nem tinha ideia antes, porque você achava que não, isso não tem Uhum. valor nenhum. Depende das Exatamente. circunstâncias, né? Verdade, Roberto. Bem isso. É um novo olhar e que agrega demais se estiver com a mente aberta para isso, porque às vezes as pessoas eu escuto alguns, não gostei de tal lugar porque, nossa, mas que tal lugar é muito melhor, faz assim, é assim, não sei o quê. Mas se a gente fica comparando dessa maneira, é difícil você ter uma boa experiência no lugar. Então, por exemplo, no momento eu estou na Tailândia, que eu estou aprendendo muito, muito, assim, a forma deles verem o mundo, a forma leve deles, o sorriso. A gente vai num parque onde tem só tailandês, a gente caminha pelo bairro, a gente vê as expressões, como eles se tratam, e isso, nossa, sendo muito enriquecedor. Por um outro lado, eles também têm como que eu posso dizer, uma desorganização organizada que para eles funciona. Só que Ah, se você comparar isso com tudo em ordem, como tem em outros lugares, falando de organização assim visual, você vai chegar e falar: Nossa, isso aqui é caótico, isso aqui não é tão ah, organizado quanto tal lugar, e vai ter uma experiência horrível. Então, acho que é importante também se abrir para o novo com uma perspectiva diferente. E isso não apenas em relação a viajar, mas isso também dentro do mundo de cada ser humano, no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, amorosas, enfim, porque cada um tem um universo dentro de si, tem as suas vivências, suas experiências. Então, se a gente torna como, mas isso é óbvio, porque esse é o certo. Peraí, mas ah. certo segundo quem? Com qual experiência? Então, isso ajuda demais. Mas, Roberto, eu queria, assim, para fechar esse encontro incrível, eu gosto de instigar um pouco através de uma pergunta que para mim tem muito significado, que é a questão da felicidade. Aí eu Hum. sei que você também tem um olhar sobre isso, não tem certo e errado nisso, mas eu queria saber o seu olhar. Para você, o que é felicidade, Roberta? Felicidade é se sentir absolutamente à vontade para compartilhar. Muito bacana a sua definição, que vai ao encontro do que você trouxe antes da sua alegria em Ah, partilhar desde sempre, né? ah, Ali de, ah, de estar com o outro, de levar. Muito bacana. Você conseguiu exatamente. encontrar isso dentro do seu trabalho também, o que trouxe um significado diferente Ah, na sua carreira e tudo. Muito bacana. é isso aí. Obrigada pela, Vamos. obrigada pela partilha, Roberto. Foi uma delícia esse Opa. encontro. Tenho certeza que já plantou algumas sementes em quem está nos escutando, que já surtiu ali algumas reflexões bacanas para realmente conseguir direcionar a rota. Deixei aqui na descrição do vídeo as suas indicações, deixei um pouco mais sobre você e quero que quem esteja nos escutando fique à vontade. Ficou com uma dúvida, quer saber mais sobre algum ponto, quer deixa aqui nos comentários que a gente tem todo o prazer em ajudar. O que eu não souber, eu busco o Roberto, pergunto para ele, respondo aqui depois e a gente vai construindo essa linda rede. Então, muito obrigada a todos que nos escutaram e obrigada, Roberto, por sua rica partilha aqui no canal. Opa, maravilha. Vamos tocando em frente, como diz o Almir Sater.
Recomendo a todos. É Ouçam, verdade. escutem a música, vão ter uma noite proveitosa. Isso Muito aí. obrigada, Obrigado mesmo Roberto. a você. Um Tchau, abraço tchau. e até o próximo vídeo.